Vamos então aqui para o nosso livro Obras Póstumas. A gente vai entrar hoje num novo capítulo, uma psicografia que fala sobre a marcha gradual do Espiritismo e as dissidências e entraves, né, para sua divulgação. Uma psicografia que foi recebida no dia 27 de abril de 1866, na casa do senhor Leymarie. E aqui então a psicografia faz o seguinte para nós. É uma mensagem interessante, porque daquilo que nós lemos ontem, lá no nosso livro dos médiuns, lá no final, nas dissertações espíritas, capítulo 31, nós tivemos algumas psicografias que falavam sobre o espiritismo, sobre o trabalho de Kardec, e dali a gente pôde observar a preocupação que os espíritos tinham de acompanhar o trabalho que vinha sendo feito, não apenas através do intercâmbio, pelo intercâmbio do plano espiritual com o mundo físico, mas também com os trabalhadores encarnados que tinham como objetivo, né, estruturar, organizar os grupos, preparar o material, fazer a sua divulgação, e utilizar o espiritismo como sendo um instrumento de transformação pessoal, coletiva, né, universal, que é o seu propósito. Então essa mensagem vem, né, poderia ter sido publicada também lá no livro dos médiuns, né, só não foi porque o livro já tinha sido publicado, mas essa mensagem vem dando continuidade naquela linha de pensamento. Então diz para nós aqui o estudo, o texto. Caros condiscípulos, o que é verdade deve ser. Nada pode se opor à irradiação de uma verdade. Às vezes pode-se encobri-la, torturá-la e fazer com ela o que se fazem com certos teredos nos diques holandeses. Os teredos eram um tipo de molusco que se infiltrava na madeira dos barcos como se fossem cupins para se alimentar da celulose, né? Então eles dizem que não adianta querer fazer corroer o espiritismo por dentro, porque a verdade ela é sólida, né? Mas uma verdade não é construída sobre pilotes ou sobre pilares. Ela percorre o espaço, está no ar ambiente, e se pôde cegar uma geração, há sempre novas encarnações, recrutamentos da erraticidade, que vêm trazer germes fecundos, outros elementos, e que sabem atrair para si todas as grandes descobertas. Aqui, antes da gente continuar, uma passagem interessante, quando se fala recrutamentos da erraticidade, que vem trazer germes fecundos. Ou seja, a gente vê que no plano espiritual, os missionários, ou os espíritos comprometidos com uma determinada tarefa para promover as leis de Deus aqui no nosso mundo, eles são exatamente isso, recrutados. Os espíritos são convidados para abraçar uma missão, e quando se fala em missionário, eles não recebem uma imposição. Eles são convidados, são recrutados, né? Muitos de nós fomos recrutados para várias missões, embora ainda não tenhamos a clareza, né, desses objetivos, mas do trabalho que a gente faz, de você reencarnar como sendo trabalhador de um centro espírita, como sendo um profissional de uma área em que atue na promoção da vida, na promoção do desenvolvimento do ser humano. Então pode ser tanto do ambiente religioso, do ambiente profissional, não importa onde seja. Então, no plano espiritual, consta na nossa programação individual, mas nós fazemos parte também de uma programação coletiva. Então é importante que nessas entrelinhas, nesses detalhes que muitas vezes passam despercebidos nessas mensagens, nós começamos a conhecer de que forma que o plano espiritual trabalha, como é a dinâmica do plano espiritual na organização de quem vai fazer o que, durante quanto tempo, colaboração com quem, onde vai atuar e tudo mais. Então a gente vê que no caso do Espiritismo, nós temos aqui também que o desenvolvimento da doutrina, a sua promoção, cabe também àqueles espíritos que foram recrutados para esse objetivo. Vieram preparados para fazer isso. E continua. Não vos apresseis demais, amigos. Muitos dentre vós desejariam ir a vapor,
e nesses tempos de eletricidade, correr como ela. É bom, interessante ver livro de época, porque para eles assim a expressão de grande potência, de grande velocidade, é falar de um veículo a vapor, né? Pois é. Esquecidos das leis naturais, das leis da natureza, gostarias de ir mais rápido que o tempo. Refleti, entretanto, como Deus é sábio em tudo. Os elementos que constituem o vosso planeta sofreram uma longa e laboriosa elaboração. Antes que pudesseis existir, foi preciso que tudo se constituísse conforme a aptidão dos vossos órgãos. A matéria, os minerais, fundidos e refundidos, os gases, os vegetais, harmonizam-se pouco a pouco e se condensaram a fim de permitirem vossa eclosão na Terra. É a eterna lei do trabalho que nunca cessou de reger os seres inorgânicos como os seres inteligentes. O Espiritismo não pôde escapar a essa lei, a lei da criação. Implantado num solo ingrato, forçoso é que tenha suas ervas más, seus maus frutos, mas também todos os dias roça-se, arranca-se, cortam-se os maus ramos. O terreno se torna excessivamente mais leve, e quando o viajante, cansado das lutas da vida, vira a abundância e a paz à sombra de um oásis fresco, ele virá descendentar sua sede, enxugar seus suores, neste reino lenta e sabiamente preparado. Aí o rei é Deus. Este dispensador generoso, este igualitário judicioso, que sabe bem o trajeto a seguir, que o trajeto a seguir é doloroso, porém fecundo. Penoso, mas necessário. O espírito formado na escola do trabalho, daí sai mais forte e mais apto para as grandes coisas. Aos desfalecentes ele diz, coragem. E como suprema esperança, ele deixa entrever, mesmo aos mais ingratos, um ponto de chegada, ponto salutar, caminho demarcado pelas reencarnações. Ride das vãs declarações. Deixai que falem os dissidentes, que berrem os que não podem se consolar de não serem os primeiros. Todo esse ruído não impedirá o Espiritismo de seguir invariavelmente seu caminho. Ele é uma verdade, e como um rio, toda verdade deve seguir o seu curso. Então, uma mensagem profunda, uma mensagem bastante estimulante para todos nós, chamando a atenção, primeiro, para o tempo necessário para a difusão da doutrina. Nós temos pressa em que o mundo se revolucione, então nós pensamos assim que já faz 1,5 séculos que o Espiritismo se encontra presente na humanidade, e nós gostaríamos que desde já todo o planeta conhecesse o que é a mediunidade, a imortalidade do espírito, as reencarnações, enfim, tudo aquilo que consideramos como base do Espiritismo. Mas tudo acontece no seu devido tempo. O cristianismo demorou 2000 anos e continua ainda nesse processo de divulgação, de compreensão. Porque hoje nós temos, no mundo ocidental principalmente, aquela quantidade enorme de instituições, de igrejas, de grupos que seguem o cristianismo como um princípio filosófico, mas cada um fazendo a sua interpretação. Nós vemos ali que as religiões têm nomes diferentes, são denominações diferentes, fazem parte de uma escola diferente exatamente porque cada um entende do seu jeito. Então o cristianismo, na sua verdadeira essência, ele não foi ainda compreendido, mesmo depois de 2000 anos. O Espiritismo tem apenas 150 anos. Então a gente pode imaginar quanto tempo ainda falta para que todo esse conhecimento seja realmente, primeiro, difundido em todas as partes, depois compreendido. Se a trajetória do Espiritismo for como é a do cristianismo, nós temos ainda uma longa jornada pela frente. E aqui nós falamos do Espiritismo, como nós temos essa familiaridade com os princípios doutrinários, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente conversa e tudo mais, dá a impressão de que o mundo todo conhece o Espiritismo. Quando a gente fala de Allan Kardec, dá a impressão de que se você for lá para a China e começar a falar de Allan Kardec, um monte de chinês vai falar, ah, você também conhece? Na verdade eles vão perguntar, quem é essa pessoa? Nunca ouvimos falar. Tirando o jogador do Palmeiras, né, que agora virou uma estrela na mídia, né, com o nome de Allan Kardec, tirando esse Allan Kardec, o outro Allan Kardec mal é compreendido, mal é conhecido.
Então não conhecem a história, não conhecem a personalidade e tampouco conhecem os seus princípios filosóficos. Então a gente vê o quão ainda distante daquela mensagem, daquela ideia que nós desejamos de ter a doutrina espírita difundida e, consequentemente, porque não é só fazer com que a doutrina seja conhecida, mas é fazer com que as transformações propostas se efetivem. Então, esse é o ponto principal. Só um instantinho que apareceu um arquivo aqui, já começou a aparecer o arquivo. Vamos lá. O Braz só colocou, eu só me preocupo porque só temos um Divaldo, já velho, para levar para o mundo, né? A gente tem uma geração nova chegando, né, Braz? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de otimismo, porque essa geração nova não tem o mesmo peso de um Divaldo Franco, que é um grande divulgador, mas em conjunto eles formam um grupo significativo que estão construindo, né, esse caminho de promoção da doutrina, né? Vamos aguardar para ver daqui a alguns anos como é que eles vão se destacar, né? O Armando colocou, nem aqui no Brasil os próprios espíritas não conhecem Kardec. Pois é. Conhecem porque sabem que foi o fundador, sabem porque leram em algum lugar, mas não conhecem o trabalho que ele realizou. Então a gente vê assim como está distante ainda, né, daquele contexto ideal que nós aguardamos. O Braz colocou, fiz essa experiência usando o Esperanto uma vez. Poucos conheciam quem foi Allan Kardec no mundo. E de fato é assim mesmo. Como eu falei para vocês, o nosso amigo Vidal passou alguns dias na França, em férias, e ele, como todo bom turista, né, foi conhecer alguns pontos da França, inclusive os pontos de interesse do Espiritismo, né, como, por exemplo, o cemitério Père Lachaise, onde se encontra a sepultura de Kardec, mais livrarias e tudo mais, e ele foi comprar um livro. Ele queria comprar o livro dos Espíritos numa livraria no centro de Paris. As pessoas, quem é o autor? Allan Kardec, aí pensaram um pouquinho, estava na prateleira, empoeirada lá no fundo da livraria. Então até mesmo lá onde foi o berço do Espiritismo, ele se encontra ainda completamente desconhecido. E como nós já conversamos sobre isso, nós observamos que dos grupos de espíritas internacionais, aqueles que se encontram espalhados pelo mundo afora, os seus fundadores foram brasileiros que moram lá fora. Não são nativos. Tanto que, como eu falei para vocês, nós tivemos em 2004 o Congresso Espírita de Paris, o 4º Congresso Espírita de Paris, que foi inclusive transmitido aqui pelo Pautalk, né, durante todos os seus dias. A maioria dos palestrantes era de brasileiros, a maioria dos participantes era de brasileiros, e aqueles franceses, os nativos que estavam ali presentes, eram aqueles que eram amigos ou eram casados com brasileiros, né? Então a gente vê assim que, infelizmente, o mundo ainda desconhece muito. O Décio colocou, em Lyon, onde ele nasceu, nenhum centro espírita existe atualmente, né? Informação de 4 dias atrás, e são pouquíssimos grupos que tem lá mesmo, né? Então a gente vê assim a dificuldade que é, e por isso que os espíritos continuam ainda nos estimulando, e é importante que nós criemos essa base sólida do conhecimento doutrinário aqui no Brasil, né, já que o Brasil se tornou o portador dessa bandeira da divulgação, né, que foi transferida da França para cá, que a gente já conversou por que disso, né? Vocês se lembram que a gente falou por que o Espiritismo desapareceu da França? Porque lá eles viveram experiências bastante dramáticas, né, com relação a guerras, com relação a conflitos e tudo mais, e o interesse deles ficou focado, né, os interesses ficaram focados exatamente na sua sobrevivência, na sua reestruturação. A gente lembra que de Kardec, de 69 para cá, vários conflitos aconteceram naquela época. Conflitos que era a França com países próximos, era a Primeira Guerra Mundial que destruiu a Europa, a Segunda Guerra Mundial que fez tudo aquilo que fez. Então eles não tinham nem tempo para pensar numa filosofia que poderia se desenvolver. Então a gente imagina que, prevendo isso, aqueles que vieram para o Brasil trouxeram essa nova filosofia e encontraram aqui um campo bastante fértil para que o Espiritismo pudesse criar suas raízes. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, dessa forma, nós vemos que estamos aqui agora responsáveis por isso, e o Brasil, pensando dessa forma, o Brasil tem hoje... O primeiro centro espírita no Brasil foi fundado em 65, se eu não me engano, na cidade de Salvador, em 1865. Mas ele começou realmente a se difundir no início do século XX. Então aqui no Brasil, o espiritismo tem apenas um século.
né? Então muita coisa ainda para acontecer. O Brás colocou, mas é assim mesmo, né? Só sabemos do Cristo devido ao Império Romano. Foi por causa da grande repercussão que tudo causou, né? Bom dia, pessoal. Da grande repercussão que tudo aquilo causou naquela época, né? Então por isso a gente vê. Então primeiro fala sobre a marcha gradual do Espiritismo. Ela está se difundindo. Então, como doutrina, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de estudar, de pesquisar sobre isso também, falando sobre o Espiritismo na mídia, né, que vocês acompanharam esse trabalho e tudo mais, né? Então, fazendo essa pesquisa, eu pude perceber que o Espiritismo, como doutrina, ele não era falado na mídia, mas os princípios estudados pelo Espiritismo, os objetos, os elementos estudados pelo Espiritismo, estavam se tornando cada vez mais comum na mídia. Então, na verdade, o Espiritismo está se difundindo, a ideia espírita está se difundindo, não com a roupagem que nós compreendemos como uma doutrina, como uma instituição, mas os princípios, que é o mais importante, se encontram em difusão. E esse é o ponto fundamental, porque nós esperamos que nas novelas se falem sobre Allan Kardec. Eles não falam, mas eles falam de reencarnação. Eles falam sobre manifestações espirituais, eles falam sobre mediunidade. Então, por isso, nós percebemos que o Espiritismo, os princípios estudados pelo Espiritismo, se encontram, sem dúvida nenhuma, em grande propagação. Aí vai chegar um momento em que essas ideias, todas difundidas, começarão a ser reorganizadas e analisadas de um modo mais concreto, e é aí que o Espiritismo tem que estar pronto para poder ajudar nesses esclarecimentos. Então, o fato dos princípios estarem sendo conhecidos, isso já é um fator extremamente positivo. Então a gente pensa assim, mas o Espiritismo está crescendo muito pouco. São poucos os adeptos. Não importa a quantidade de adeptos, a gente não tem que ter preocupação com estatísticas. A gente tem que ter preocupação o que as pessoas estão compreendendo a respeito de suas próprias existências. Falando de reencarnação, nós temos hoje novelas, minisséries, filmes, documentários, reportagens, tudo isso falando o tempo todo. Só não se fala nisso em canais que são de propriedade de outras religiões, o que é óbvio que não vão falar porque não vão querer divulgar ou difundir uma concorrência. Mas, do contrário, todos os canais falam sobre isso. No esporte, você vê ali um atleta numa partida de futebol, por exemplo, fazendo um gol que ninguém imagina, eles vão dizer assim, nossa, olha só, ele acabou de fazer um gol espírita. Eu ouvi isso esses dias num evento que eu estava assistindo. Então essas expressões estão se tornando comuns, e isso é valioso, porque quebra, né? Pois é, Itália, uma cesta no basquete espírita, um gol espírita, e falam isso com uma naturalidade. Eu estava vendo curling, daquelas pedras que escorregam no gelo, e o comentarista falou assim, aquela pedra fez uma curva espírita. E eu pensei assim, nossa, até lá as coisas estão sendo faladas. Então isso é valioso, porque a partir do momento em que você joga a semente, quando ela começar então a florescer, é aí que o agricultor entra para colocar ordem nas coisas. O Brás colocou, acredito que a doutrina irá pelo mundo usando as asas da língua Esperanto. Já está acontecendo, graças a Deus que a FEB agiu a tempo traduzindo as obras, né? Olha, espero que sim, viu, Brás? Eu acho que todo recurso que for utilizado para essa divulgação vai ser muito positivo. Se não for pelo Esperanto, né, hoje nós temos o inglês, que é considerado uma língua universal aqui no nosso planeta, nessa atualidade, assim como o latim já foi naquele passado, né? Então nós pegamos hoje o inglês, o fato de nós termos obras espíritas traduzidas para o inglês já é muito valioso também. Então não importa qual idioma, o que importa é essa preocupação desses que são os responsáveis por isso, de fazerem essas traduções. A Angelina colocou, né, estive em uma sala espírita que o palestrante falava que as obras de André Luiz ele aceitava como contos apenas sem verdades, né? Cada um tem uma interpretação diferente, é por isso que a gente fala, Angelina, que o Espiritismo ele ainda tem muito ainda o que esclarecer. A gente tem muito ainda o que aprender. Então essas próprias dissidências, esses próprios conflitos de ideias que nós temos hoje, isso faz parte desse aprendizado. Então, como eu falei para vocês, o cristianismo há 2000 anos ainda não foi compreendido. Nós temos uma igreja que tem uma denominação, outra igreja que tem outra igreja, e todas elas como figura central, Jesus. E por que elas têm denominações diferentes? Por que elas não são uma coisa só? Porque cada um entende de um jeito.
Se 2000 anos depois o cristianismo é assim, por que um século apenas o espiritismo vai ser diferente? Então a gente tem que ter paciência, exatamente para divulgar, como a gente já comentou aqui, o principal, que é nós desenvolvermos a fraternidade entre os espíritas. E não começarmos a apresentar conflitos de verdades e mentiras a partir de um ponto de vista pessoal, né? Porque do contrário a gente vai criar pequenos grupos separados, como as igrejas fizeram também. Hoje nós só não temos nomes diferentes de igrejas simplesmente porque o Espiritismo fala que isso não tem necessidade. Mas se não tivéssemos essa cláusula, entre aspas, né, de que você não pode fundar denominações, certamente nós teríamos Centro 1, Centro 2, Centro 3, cada um com um nome diferente, não apenas para se diferenciar, mas para também apresentar um pensamento diferente dentro do Espiritismo. Então, se pensam assim, né, que nós também temos livros que nós lemos, uns falam de André Luiz, nós falamos de Zíbia Gasparetto, outro fala de Robson Pinheiro. Então nós vamos criticando os livros pelo seu conteúdo, mas que essas críticas sejam construtivas, sejam críticas literárias, e não críticas pessoais ao médium, ao espírito, porque isso demonstra falta de fraternidade. Demonstra exatamente ali a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, etc. Então esse é o ponto principal. Agora as diferenças vão existir, sem dúvida. Eu gosto de André Luiz, já li muitos livros de André Luiz, e tem coisas que me dá aquela coçadinha na orelha, né? Falei, será que é isso mesmo? Então, se não for assim, ótimo. Se for, então a gente guarda, respeita quem gosta, mas procura estudar. Principalmente, né? Porque é através do estudo que a gente vai se esclarecer. O Italian colocou, né, um funcionário de uma empresa minha falsificou uma assinatura e disse que um Chico Xavier, né? Porque o Chico psicografava até assinaturas, né? Pois é. Alunos também, teve uma piada, né? Que um desses contos de internet que os jovens colocam. Aí o jovem vai fazer uma prova, ele fica desesperado. Aí ele falou assim, na hora da prova eu baixei a cabeça, peguei o lápis, falei, Deus, escreva na minha prova. A prova Chico Xavier, né? Até os jovens brincam com isso. Então isso de certa forma, é positivo, porque vem de uma forma descontraída, através de uma brincadeira, mas que vai chegar um momento em que essa maturidade vai surgir e vão ter uma compreensão maior, né? Vamos em frente aqui para nós. Olha, o que está pulando de arquivo aqui para eu abrir não está mole, mas felizmente a gente não está caindo, isso já é positivo. Mas vamos lá, se eu cair a gente volta, vocês sabem. Vamos em frente aqui para um outro texto que a gente estudou já, que a gente vai estudar agora. Uma outra mensagem, dia 16 de agosto de 1867. Né? E só para complementar, com relação a essa questão das divergências doutrinárias, é fundamental que a gente tenha sempre essa postura, né? Que você pode pensar diferente de mim, mas não significa que nós tenhamos, né, que entrar em conflito por causa disso. Porque o fato de eu acreditar numa coisa ou não acreditar não vai me fazer melhor ou pior, não vai fazer eu desencarnar mais cedo ou desencarnar mais tarde. Então que a gente valorize sempre a relação acima das diferenças doutrinárias. Principalmente isso. Tá, joia, a gente se fala depois no final. Né? Então que a gente valorize sempre, olha, você pensa diferente, você frequenta um centro diferente, você lê livro diferente, não tem problema nenhum. Eu não tenho nada com isso. Vamos comer uma pizza, vamos passar o domingo no parque e acabou. Porque tem gente que pega um livro e joga na cabeça do outro porque o livro não presta. Então que a gente valorize sempre isso, né? Os nossos relacionamentos acima das divergências doutrinárias. Que a gente procure, e essa é uma orientação que chegou inclusive, ontem eu tive contato com os amigos, a gente estava fazendo uma reunião, e nessa reunião foi divulgada uma carta, uma psicografia recebida pelo Grupo Mediúnico da Federação Espírita Brasileira, de um espírito dizendo exatamente isso, que nós temos que valorizar muito mais as semelhanças do que as diferenças, que não é uma novidade, porque a gente já falava disso há muito tempo. Então a gente tem que sempre pensar, você pensa naquilo e eu penso nisso, mas do que a gente pensa em comum? E desenvolver a partir dali. Porque são esses pensamentos comuns que caracterizam principalmente aquilo que Kardec fez no controle universal dos ensinos dos espíritos. O que Kardec publicava? Aquilo que os espíritos concordavam. Ele não fazia questão de publicar um livro destacando por que os espíritos brigavam entre si, por que eles não se concordavam, por que eles não concordavam entre si. A sua maior preocupação era trazer aquilo que era comum entre todos. E por que nós não podemos fazer a mesma coisa?
Porque se nós tivermos pensamento comum e aquele pensamento comum for difundido, significa que nós estamos concordando e que ele tem um fundo de verdade muito mais sólido do que aquilo que nós pensamos individualmente. Então o controle universal também serve para fortalecer os nossos laços, para fortalecer os nossos vínculos. E não simplesmente para a gente pensar assim que vamos formar as nossas panelinhas, cada um defendendo o seu ponto de vista, desenvolvendo muito mais o intelecto do que os valores morais que são os mais importantes. Então pensemos sempre nisso, naquilo que nós temos de concordância e não o que a gente tem de discordância. Vamos lá então em frente agora aqui. Mensagem, bom dia Zeli. 16 de agosto de 1867, mensagem recebida na Sociedade de Paris, né, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e chamado o título aqui é Acontecimentos. Vamos lá. A sociedade em geral, ou para melhor dizer, a reunião de seres, tanto encarnados quanto desencarnados, que compõem a população flutuante de um mundo, numa palavra, uma humanidade, não é outra coisa senão uma grande criança coletiva, que, como todo ser, dotado de vida, passa por todas as fases que se sucedem em cada um, desde o nascimento até a idade mais avançada. E assim como o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais que competem mais particularmente a certos períodos da vida, a humanidade também tem suas crises de crescimento, suas perturbações morais e intelectuais. É a uma dessas grandes épocas que encerram um período e que iniciam um outro, é que vos é dado assistir. Então aqui na época de Kardec, o Espírito já comentava sobre o período importante que eles viviam. E realmente, acho que cada período, né, na geração de Kardec, viveu um período muito importante, que foi o fim do iluminismo, a ruptura do vínculo entre o poder público e a igreja, o domínio da religião sobre a vida das pessoas, a filosofia se tornando muito mais sólida, né? Então aquele período do iluminismo e pós-iluminismo estava passando por esse processo. No nosso caso nós vivemos um outro, que é exatamente ali a difusão do espiritismo, também a quebra de ideias e preconceitos que estavam aqui presentes na nossa sociedade durante muito tempo, né? Nós aqui no Brasil, vocês aí da Europa e em outras partes do mundo, cada um vivendo um período histórico, né, de grande relevância para o desenvolvimento da humanidade. E continua. Participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que se desmoronam e das verdades que se fundem, tende cuidado, meus amigos, de vos colocardes do lado da solidez, da progressividade e da lógica, se não quiserdes ser arrastados à deriva. E abandonar palácios suntuosos quanto à aparência, mas vacilantes em suas bases, e que em breve sepultarão sob suas ruínas os infelizes bastante insensatos que não querem sair, apesar das advertências de toda a natureza que lhes são prodigalizadas, né? Todas as frontes entristecem-se, e a calma aparente de que gozais apenas serve para acumular o maior número de elementos destruidores. Algumas vezes a tempestade que destrói o fruto dos suores de um ano é precedida de sinais precursores que permitem tomar as precauções necessárias para evitar, tanto quanto possível, a devastação. Desta vez não será assim. O céu enegrecido parecerá clarear-se, as nuvens fugirão. Depois, de repente, todos os furores, comprimidos por longo tempo, se desencadearão com uma violência inaudita. Ai daqueles que não tiverem preparado um abrigo para si. Ai dos fanfarrões que irão enfrentar o perigo com o braço desarmado e o peito aberto. Ai daqueles que afrontarem o perigo com a taça na mão. Que decepção terrível os espera! A taça mantida pelas suas mãos não atingirá seus lábios antes que sejam atingidos. A obra, portanto, espíritas, e não vos esqueçais de que deveis ter toda a prudência e toda a previdência. Tendes um escudo, sabeis servir-vos dele, uma âncora de salvação, não a desprezeis. Então aqui mais uma vez falando, né? Hoje o Brasil passa por uma situação
muito ligada, muito semelhante a essa descrição que o Espírito trouxe para nós. Depois de muito tempo, a gente percebe hoje formas de manifestações que nós nunca vimos antes. É a violência, são as turbulências, são as convulsões sociais, como Kardec chamou aqui num estudo que a gente fez. Então a gente vê que, por que as pessoas estão agindo assim? Aí vão dizer assim, porque elas estão cansadas de passar por tantas dificuldades. Quando se fala que elas estão tão cansadas, significa que durante muito tempo aquele sentimento ficou represado. E nesse momento de grandes convulsões, nós temos dois caminhos a seguir, inevitavelmente. Ou nós aderimos a esse caminho, ou nós nos opomos a ele. Não as manifestações, não as reivindicações legítimas, mas a gente fala do comportamento violento, do comportamento turbulento que nós vemos hoje. Então, quando fala que nós temos que estar preparados para isso, é exatamente porque nós seremos provocados em nossos sentimentos, em nossos sentidos, e nós inevitavelmente teremos uma reação. A pergunta é, como será essa reação? Vai ser uma reação com a tentativa de apaziguar os ânimos, de levar ao esclarecimento, ou vai ser um comportamento para instigar e incendiar cada vez mais toda essa estrutura que vem sendo construída? Agora nós temos Copa do Mundo aqui no Brasil, então a gente vê como o Espiritismo está ligado ao dia a dia, ao cotidiano. Nós teremos Copa do Mundo aqui no Brasil e nós temos muitos protestos acontecendo por causa disso. Pessoas que são contra, outros que se manifestam a favor. Então a questão não é o que você pensa sobre, se é como, se é a favor ou se é contra, mas é exatamente o comportamento que se tem. Então nós temos ônibus incendiados, estabelecimentos depredados, pessoas que se comportam de um modo agressivo, pessoas morrendo por causa disso. Então, como o Espírito colocou para nós aqui, que chega um momento em que a humanidade vai passando por fases de desenvolvimento. Tem a fase da infantilidade, a fase da adolescência, que é aquela fase da rebeldia, depois a fase da maturidade. Então a nossa pergunta é, de que modo que nós vamos nos colocar diante de tudo isso? Nós temos que estar preparados, e o principal escudo que nós temos, que o Espírito colocou, é primeiro o Evangelho. Não como um livro de salvação, mas pelos valores que ele consegue transmitir. E segundo, pelo conhecimento que nós adquirimos, de compreender exatamente as fases, de compreender as causas, as consequências, de tomarmos decisões corretas. E é aí então que nós temos que abraçar aquilo que o Espiritismo nos ofereceu durante tanto tempo como uma instrução, através de entretenimentos, através de conversas agradáveis, através de palestras, para agora colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Dudu colocou, não podemos entrar nessa vibração. Agora é hora de vigiar e orar de verdade, sem dúvida nenhuma. Esse é o ponto fundamental. Se alguém reclama, nós reclamamos em cima, são dois reclamando. Dois reclamando acaba influenciando o terceiro, são três reclamando. Depois, no final, nós teremos milhares reclamando. E essa reclamação ela acaba se tornando violenta, se tornando agressiva e absolutamente improdutiva. Então é isso que o Espírito colocava para nós, né? Então, por isso, mais uma vez, coloca mais uma vez, a obra, portanto, espírita, e não vos esqueçais de que deveis ter toda a prudência e toda a previdência. Tendes um escudo, sabeis servir-vos dele, uma âncora de salvação, não a desprezeis. Então temos aqui esse ensinamento profundo que chega para nós. Bom, próximo texto que a gente vai ler aqui, a gente vai com calma e vamos desenvolvendo. Numa sessão privativa, a um médium Sr. D, no dia 9 de setembro de 1867. O título é Minha Nova Obra sobre a Gênese, uma comunicação espontânea que chegou. Então aqui Kardec já começava a ter contato com o mundo espiritual a respeito do livro A Gênese, que ele ia publicar, né? Livro que a Miriam e a Betinha adoram estudar, que fazem estudos aqui no Pautalk, né? Para conhecer um pouco mais desse livro, que ele é o aspecto científico desenvolvido, né, nos seus vários temas. E aqui então Kardec já se preparava para lançar esse livro, que foi lançado, né, em 1868, se não me engano. Então aqui primeiro, né, o Espírito diz assim para nós. Primeiro, duas palavras com relação à obra que está em preparo. Como já o dissemos várias vezes, é urgente pô-la em execução, sem demora, e de apressar o mais possível sua publicação.
é necessário que a primeira impressão já se tenha produzido nos espíritos quando o conflito europeu estourar. Então já era uma época em que as turbulências já começavam a acontecer na França. É necessário... Se ela tardasse, os acontecimentos brutais poderiam desviar a atenção das obras puramente filosóficas. E como esta obra está destinada a desempenhar seu papel na elaboração que se prepara, é necessário que não se deixe de apresentá-la no tempo oportuno. O detalhe importante aqui. Os espíritos se preocupavam, obrigado, Dudu, está ali, 6 de janeiro de 1868. Então, importante a gente observar que os espíritos, não adivinhando o que viria a acontecer, mas já prevendo, pela situação, pela ideia que viria a acontecer. Antes disso ainda a França chegou a passar por um conflito, ali por meados de 1880, 1890, um conflito de com vizinhos ali, né? Então, já tinha aquele problema, e em seguida viria depois a Primeira Guerra Mundial, que estourou, né, naquela região central da Europa. Então o Espírito falava, lança logo isso, para que as pessoas compreendam aquilo que você quer dizer. Porque se estourar essa guerra, já era. E isso que eu acabei de falar para vocês, que eu falei para vocês há pouco, que o fato da França ter esquecido o espiritismo por causa desse conflito, acaba ficando confirmado exatamente nessa ideia que esse espírito acaba de passar. Lança logo o teu livro, porque se depois que estourar a guerra, não adianta você querer falar de espiritismo, porque ninguém vai nem te dar ouvidos. E mesmo fazendo isso, os conflitos que vieram depois acabaram abafando, desviaram a atenção da sociedade europeia de um modo geral, não apenas da França, mas da Europa, desviaram a atenção para que eles pudessem sobreviver. Não é uma distração fútil, era simplesmente a vida deles que estava em jogo. E aí você não vai parar para ficar lendo a Gênese, o livro dos Espíritos, quando bombas estão caindo em cima da sua cabeça. Então vemos ali a preocupação do Espírito. Lança logo, porque não era só Kardec que viria desencarnar 2 anos depois, mas era por causa daquilo que ia acontecer na França, dentro desses conflitos que estavam sendo previstos, né? O Braz colocou, né, a guerra de 1945 ainda é muito recente. Imagino que essa doutrina foi mais atacada, né? Eles previam, né, a guerra napoleônica. A guerra napoleônica foi um pouco antes, né, disso acontecer, né? Napoleão foi ao trono em 1804, quando Kardec nasceu. Então aconteceu naquele período, né, que já estava ali bem resolvido. Mas o interessante, Braz, é que em 1945 a guerra estourou na Europa. O espiritismo já estava estabelecido aqui no Brasil. Por exemplo, o Nosso Lar já havia sido lançado. No mesmo Nosso Lar existem comentários sobre aquela quantidade de espíritos que desencarnariam em virtude da guerra. O filme mostra bem isso, né? Vocês devem se lembrar para quem assistiu. Então o espiritismo já estava aqui em desenvolvimento no Brasil, né? Já estavam criando raízes sólidas quando a guerra estava estourando lá. Então, na verdade, a gente pode dizer que ele estava protegido aqui no Brasil. Porque se tivesse na França ainda com uma guerra como aquela, muitos daqueles que seriam os responsáveis pela sua divulgação poderiam desencarnar em virtude da destruição, em virtude de toda a mortandade que aconteceu naquele período, né? Então, a gente vai estudando a história, vai estudando a evolução do espiritismo e começa a perceber as conexões. Porque estudar o espiritismo apenas naquele aspecto filosófico do mundo de faz de conta, se esquecendo daquilo que acontece no nosso mundo, é simplesmente desperdiçar extremo recurso, né? Então vamos aqui aprender uma lição, de fato, né? Então continua para nós aqui. Mais uma vez, só relendo esse parágrafo para a gente poder refrescar aqui a nossa memória. É necessário que a primeira impressão já se tenha produzido nos espíritos quando o conflito europeu estourar. Não é ser lançado antes da guerra, é ser lançado, que as pessoas leiam e reflitam sobre isso para depois vir a guerra. Se ela tardasse, os acontecimentos brutais poderiam desviar a atenção das obras puramente filosóficas. E como esta obra está destinada a desempenhar seu papel na elaboração que se prepara, é necessário que não se deixe de apresentá-la no tempo oportuno. Todavia, não conviria também, por isso, restringir-lhe os desenvolvimentos. Dá-lhe toda a amplidão desejável. Cada pequena parte tem seu peso na balança da ação. E numa época tão decisiva quanto essa, nada se deve desprezar, tanto na ordem material
quanto na ordem moral. E a gente lembra que esses lançamentos dos elementos morais eram fundamentais, porque nesse tempo de guerra as pessoas perdem completamente a razão, agem instintivamente, promovem as maiores barbárias, as maiores violências que poderiam acontecer na humanidade vêm através da guerra, não por jogar uma bomba, mas o indivíduo em si, ele pessoalmente, fica cego nos seus princípios. Age de uma forma impensada, de uma forma inconsequente, já imaginando que já que a vida não terá mais continuidade a partir dali, então ele vai fazer o máximo que ele puder para poder sobreviver, de preferência de uma forma satisfatória dentro do seu pensamento. Então, moralizar as pessoas antes de um momento como esse é fundamental. Pessoalmente, diz aqui o Espírito, estou satisfeito com o trabalho, mas minha opinião vale pouco ao lado da satisfação daqueles a quem ele foi chamado a transformar. O que me alegra, sobretudo, são suas correspondências sobre a massa, tanto no espaço quanto na Terra. Kardec aqui então faz uma pergunta, porque o Espírito estava ali psicografando, e no momento da psicografia acabou aquela mensagem, ele já emendou uma pergunta para o Espírito. Se não acontecer nenhum contratempo, pergunta Kardec, a obra poderá aparecer em dezembro. Prevedes obstáculos? O Espírito responde, não prevejo absolutamente dificuldades intransponíveis. Tua saúde seria o principal. É por isso que nós te aconselhamos incessantemente não te descuidares dela. Olha só quem está preocupado com a saúde de Kardec. A gente até sabe quem está falando, né? Dr. Demet, que era seu amigo e que escreveu aquela psicografia, chamando a atenção para que ele tomasse mais cuidado com a sua doença. Que Kardec era cardiopata, né? Então tinha que tomar cuidado com o seu coração ali. Quanto aos obstáculos externos, não pressinto nenhum de natureza séria. Então aqui Dr. Demet, que era o responsável, né, que era um dos espíritos que ficavam atentos à condição de Kardec, condição de saúde dele. Outra mensagem, continuação sobre o livro A Gênese, dia 22 de fevereiro de 1868. Uma comunicação particular também. O título A Gênese. Após uma comunicação do Dr. Demet, na qual deu-me conselhos sábios sobre as modificações a serem feitas no livro, A Gênese, quando da sua reedição, da qual ele me incumbia de cuidar sem demora, eu lhe disse. Então aqui em fevereiro já havia sido lançado o livro A Gênese, né? Mas numa reedição foi então sugerido algumas alterações no seu conteúdo. Kardec então disse a ele, a venda, até aqui tão rápida, sem dúvida se abrandará. Foi o efeito de um primeiro momento. Creio, pois, que a quarta e quinta edições demorarão mais para se esgotarem. Entretanto, como é preciso um certo tempo para a revisão e reimpressão, importa não ser pego desprevenido. Poderíeis dizer-me aproximadamente de quanto tempo ainda disponho para agir de acordo? Resposta. É um trabalho sério esta revisão, e aconselho-te a não esperares demais para empreendê-lo. Será melhor que estejas pronto antes da hora, do que ficarem esperando por ti. Mas não te apresses demais. Apesar da contradição aparente de minhas palavras, com certeza me compreendes. Põe-te prontamente à obra, mas nela não se mantenha sem parar durante muito tempo. Não te apresses. As ideias ficarão mais claras, e o corpo ganhará com isso, por se fatigar menos. Todavia, deves contar com um esgotamento rápido. Quando nós te dissemos que esse livro seria um grande êxito entre teus êxitos, referiríamos simultaneamente a um êxito filosófico e material. Como o vês, nossas previsões eram justas. Esteja pronto para qualquer momento, e isso acontecerá mais prontamente do que supões. Kardec então faz uma observação a esse respeito. Numa comunicação do dia 18 de dezembro foi dito: será certamente um grande êxito entre teus êxitos. É notável que, com 2 meses de intervalo, um outro espírito repete precisamente as mesmas palavras, dizendo: quando nós te dissemos, etc. Esta palavra nós
prova que os espíritos agem de acordo e que frequentemente apenas um fala em nome de vários. Está aqui então essa mensagem de Kardec, né, já então o espírito já prevendo a necessidade de se trabalhar rapidamente, porém de uma forma cuidadosa, de uma forma lenta, suficiente para poder preservar a sua saúde. E aí depois, futuramente, né, teria então o trabalho feito de revisões, complementos que eram importantes, sem dúvida nenhuma. Uma nova mensagem, 23 de fevereiro de 1868. A gente lembra sempre que todas essas mensagens que chegaram, elas foram particulares para Kardec, né, ficaram restritas na sua coletânea de documentos, e após a sua desencarnação, 20 e poucos anos depois, publicaram então todos esses papéis que se encontravam armazenados. Então, por isso, o livro Obras Póstumas, como o próprio nome diz, é uma obra feita após a desencarnação do seu autor. Então, todos os textos que estão aqui ou são textos produzidos por Kardec ou recebidos por ele. E aí então fizeram essa organização de uma forma cronológica, a gente vai evoluindo nas datas. Então, como Kardec desencarnou em 69, essas mensagens vieram em 67, 68, mas era para ele. Né? Ele queria publicar o livro A Gênese, um espírito veio e falou sobre isso, ele pegou, guardou na pastinha dele e colocou na gaveta. E aí então, depois de um tempo, lançaram esse livro exatamente para que a gente pudesse conhecer aquilo que houvesse os bastidores, né? Então, aquilo que acontecia nos bastidores para poder chegar nesse ponto, né? Então vamos em frente. Tenham fé, não desistam, hein? 23 de fevereiro de 1868, comunicação íntima dada ao médium Sr. C. O título, Acontecimentos. O Espírito diz então: ocupa-te, desde já, com os trabalhos que esboçaste, sobre os meios de seres um dia útil aos teus irmãos de crença e de servires à causa da doutrina, porque será possível que os acontecimentos que se desenrolarão não te deixe lazer suficiente para te consagrares ao teu trabalho. Estes próprios acontecimentos prepararão fases, durante as quais o pensamento humano poderá se produzir com uma liberdade absoluta. Isso porque, na época, um pouco antes disso, né, meio século antes, o pensamento ele era, não um século, mas uns 70 anos antes, 80 anos antes, o pensamento era absolutamente controlado, tanto pelo governo, como também pela Igreja. Depois do Iluminismo, da Revolução Francesa, dessa fase, começou então a ter mais liberdade de pensamento, que foi aí que a própria doutrina espírita começou a se difundir. Do contrário, ela seria perseguida ferozmente, que inclusive, como a gente já comentou sobre isso, a Igreja Católica, através do seu Tribunal do Santo Ofício, que nós conhecemos como Inquisição, tinha uma relação de livros proibidos proibidos de serem lidos pelos adeptos do catolicismo. No passado, voltando ali 2 séculos, as pessoas que tinham esse livro em casa, ela se declarava como católica, mas tinha esses livros em casa, eram considerados como hereges. E a partir dessa heresia, então elas sofriam as consequências disso tudo, que era perseguição, prisão, inclusive até mesmo torturas e mortes. Então, depois dessa fase, embora a Igreja tivesse essa relação de livros proibidos, que nós tínhamos toda a codificação, e outros filósofos do passado, pensadores, filósofos gregos, iluministas e tudo mais, apesar dos nomes estarem nessa relação, a Igreja já não tinha mais a força para promover essa perseguição. Então, por isso que o Espiritismo foi lançado num período em que já havia essa liberdade de pensamento, essa liberdade de expressão. Não poderia ter sido antes, porque, do contrário, certamente aconteceriam eventos, se desenrolariam eventos que abafariam, que exterminariam a doutrina espírita. Então, mais uma vez aqui falando para nós que esses próprios acontecimentos prepararão fases, durante as quais o pensamento humano poderá se produzir com uma liberdade absoluta. Então é a liberdade de pensamento que esses eventos políticos, sociais, econômicos acabavam então favorecendo. Nesses momentos, os cérebros em delírio, desprovidos de qualquer direção sã,
criarão enormidades tais que o anúncio do aparecimento próximo da besta do Apocalipse não causaria nenhum espanto, causaria espanto a ninguém, e passaria despercebido. Então as pessoas estariam tão alucinadas que se você lançasse uma ideia de que a besta do Apocalipse chegaria, as pessoas nem levariam a sério mais. Tamanha a confusão, tamanhas turbulências que eles estavam vivendo. As imprensas vomitarão todas as loucuras humanas, até o esgotamento das paixões que elas terão engendrado. Uma época semelhante será favorável aos espíritas. Eles se arregimentarão, prepararão seus materiais e suas armas. Ninguém pensará em molestá-los, pois não incomodarão ninguém. São os únicos discípulos do espírito e os outros serão discípulos da matéria. Então aqui o espírito termina a sua mensagem falando exatamente sobre isso, que essa fase de liberdade de pensamento tem o seu lado positivo, mas ao mesmo tempo também tem o seu lado negativo. O negativo é porque qualquer barbaridade poderia ser lançada. Livros que promoveriam a revolta, promoveriam o medo das pessoas, livros religiosos, livros filosóficos, políticos, econômicos, de toda a ordem. Mas no meio de todos esses livros que estavam lançados, livros espíritas também poderiam conquistar o seu espaço. Então haveria necessidade de muito cuidado, né, para não se misturar, para fazer a coisa do jeito certo, porque do contrário poderia cair no esquecimento, que foi o que aconteceu. Como a gente viu, o espiritismo teve a oportunidade de migrar, né, ou de imigrar da Europa aqui para o Brasil, e lá caiu no esquecimento. Então essa mesma liberdade acabou tomando outra direção e o espiritismo não teve qualquer oportunidade ou qualquer força para poder se difundir. Até porque o desencarne de Allan Kardec acabou quebrando, digamos assim, né, ou tirando a referência dos espíritas do mundo todo daquele período. E alguém que tivesse uma força para poder dar continuidade àquilo não teve oportunidade de alcançar aquilo que Kardec alcançou. Até porque eles poderiam se ver como discípulos. Então era o próprio Leon Denis, que a gente já estudou sobre isso, eram outros trabalhadores da sociedade parisiense, mas após a desencarnação de Kardec, Leon Denis continuou divulgando seu trabalho, veio a desencarnar logo depois da Primeira Guerra Mundial, né, já cego, mas continuando ainda fazendo palestras e tudo mais, mas não alcançou o mesmo êxito, né, ou pelo menos o êxito que eles esperavam alcançar. Mas aqui no Brasil, então, nós começamos a ter novas gerações preocupadas e ocupadas em conhecer o Espiritismo e fazer sua divulgação. O Brás colocou, né, dizem que o centro Cristo Redentor que tinha no Rio foi atacado várias vezes. Olha, Brás, essa informação você vai encontrar naquele livro que eu falei para vocês, né, Papéis Velhos, Histórias de Luz, publicado pela editora Celde, lá do Leon Denis, e é um livro feito com muitas pesquisas sobre a história do Espiritismo no Rio de Janeiro. E certamente você vai encontrar lá muitas, Papéis Velhos e Histórias de Luz. É um livro muito legal, muito agradável de se estudar. Tá? Eu ganhei ele, li, gostei muito, fala tudo sobre aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro. Relatos, recortes de jornais, documentos que foram publicados. Então, vai encontrar certamente esses fatos registrados por lá. Eu não me lembro que faz muito tempo que eu li esse livro, faz coisa de uns 7, 8 anos que eu li, então eu lembro assim de alguns detalhes apenas. Mas assim, é muito gostoso de ler para quem gosta de estudar um pouquinho mais de história do Espiritismo, né? Vamos lá. A última mensagem de novo, a última mensagem nossa aqui, né, para fecharmos o nosso trabalho. 4 de julho de 1868. Médium Sr. D. Mensagem recebida lá em Paris. Meus trabalhos pessoais, conselhos diversos. Vamos então aqui agora uma mensagem para Kardec sobre os trabalhos que ele fazia. Teus trabalhos pessoais estão num bom caminho. Prossegue na reimpressão da tua última obra. Faze teu planejamento geral para o fim do ano. É uma coisa útil e, quanto ao resto, descansa em nós. O impulso produzido pela agênese está apenas no seu início, e muitos elementos abalados pelo seu aparecimento colocar-se-ão em breve sobre tua bandeira.
outras obras sérias aparecerão, ainda para acabar de esclarecer o pensamento humano sobre a nova doutrina. Aqui, quando se fala sobre obras sérias, inevitavelmente a gente lembra, né, da evolução das espécies de Charles Darwin, que foi lançado também naquele período de 1859, se eu não me engano. E aí então lançando, porque a obra de Darwin, embora ela não tivesse vínculo nenhum direto com o Espiritismo, ela endossava aquilo que o livro A Gênese trazia. Porque falava sobre a origem da humanidade sob outra perspectiva, não mais a perspectiva criacionista, mas a perspectiva evolucionista, que é exatamente aquilo que o Espiritismo traz, né? Porque o Espiritismo, na verdade, se a gente perguntar assim, o criacionismo é aquela ideia de que o homem foi criado por Deus a partir do relato bíblico, né, da Gênese bíblica. E o evolucionismo é o pensamento que foi trazido a partir do lançamento da evolução das espécies, em que Darwin dizia que as espécies iam se evoluindo, não necessariamente reencarnando, né? Ou melhor, não reencarnando, mas falava sobre a evolução das espécies a partir da sua adaptação ao meio. Então, como a gente já comentou, né, se você perguntar, eu gosto muito de falar isso com meus alunos quando a gente trabalha com ciências, fala biologia em especial, né, que a gente pergunta assim, qual que é o animal mais forte do mundo? Aí um vai dizer assim, não, porque é a baleia azul, porque é o elefante e coisa e tal. Na verdade, o animal mais forte do mundo, você tem que perguntar onde ele vive. Ah, mas o elefante vive na África. Então pega o elefante e coloca ele no Polo Norte. Vê quanto tempo ele vai durar lá. Então, na verdade, o animal mais forte é aquele que mais se adapta. Uma barata, por exemplo, ela pode ser considerada o animal mais forte que tem pela sua resistência. Então, tudo aquilo que a gente vai estudando a respeito da biologia, vai compreendendo que não é mesmo Deus criou tudo do barro, fez tudo surgir e tudo mais. Aliás, é uma questão interessante, quando se fala assim, Deus criou o homem do barro. E o elefante foi criado da onde? De onde ele surgiu? Ele apareceu do nada? Como ele apareceu? Essa é uma incógnita que quando você estuda a Gênese bíblica, você não tem resposta. Porque Deus criou os animais, criou as plantas, criou como? Qual foi o material que ele utilizou? Haja barro, né? Qual foi o material que ele utilizou? Então, quando você tem o criacionismo, é esse pensamento bíblico baseado nessa ideia. O evolucionismo é de Darwin. E se pergunta, e o Espiritismo? O que o Espiritismo pensa a respeito disso? Fazendo um estudo, esse é o meu ponto de vista, eu não li isso em nenhum livro e também não vi ninguém comentando sobre essa questão, porque talvez não tenha surgido o tema. O Espiritismo ele é tanto criacionista como evolucionista. Só que o criacionismo não na versão bíblica, mas que a vida foi criada a partir desses princípios lançados do mundo espiritual, princípios divinos, e a partir dessas células iniciais, que são criação divina, começaram a evoluir para poder alcançar os seres mais complexos. Então, a célula foi uma criação divina, evoluiu e trouxe para nós todos os seres que nós temos hoje. Então, o Espiritismo ele é tanto criacionista a partir daquele elemento vital inicial, e depois ele evoluiu. Então, ele é tanto um como o outro. Ah, mas quer dizer então que o Espiritismo acredita que Deus criou o homem? Criou o homem a partir da primeira célula, não criou o homem a partir do barro. Então, nos dois aspectos, o Espiritismo pode encontrar, né, não nos dois aspectos separadamente, mas nos dois, juntamente, o Espiritismo vai encontrar fundamentos para poder analisar a criação do mundo e a criação de todos os seres vivos. O Braz colocou no começo e dava resposta vaga, mas Kardec foi apertando. É porque, na verdade, né, Braz, os espíritos estão à disposição. Eles não vão te dar informação que você não está preparado para receber. Então, por isso que nós temos assim, os espíritos têm conhecimento que nós não temos, isso não há dúvida nenhuma. Mas por que eles não saem falando tudo que eles sabem? Porque nós não estamos preparados ainda para compreender. Então, quando você pergunta, significa que o seu pensamento já se desenvolve em cima daquela ideia. Então, eles vão lançando as respostas gradualmente. Então, não é porque uma criança, no futuro, será capaz de comer uma feijoada, que você vai pegar um bebê de 2 anos e vai enfiar uma colher com um pedaço de carne de porco na boca dele. Então você tem que esperar ele amadurecer, ele adaptar seu paladar, adaptar seu aparelho digestivo e tudo mais, ou digestório, né, como é chamado hoje, o seu aparelho digestório evoluindo e tudo mais, até ele alcançar essa condição. Então os espíritos não dão mais do que você pede, principalmente com relação a informações, porque se você dá uma informação sem que ele esteja preparado para assimilar, você joga pérolas aos porcos, como diz no Evangelho.
Né? Então tudo, como Kardec tinha essa astúcia, então ele foi perguntando, os espíritos foram respondendo, mas nada mais do que isso. Né? O Armando colocou, né, todos os seres deste planeta foram criados do barro, pois tudo é matéria. Né? Se nós pensarmos que, em termos físicos, os elementos orgânicos vieram a partir dos minerais que tem no nosso mundo, sim, mas e o princípio vital? É esse que é o grande enigma. É esse princípio vital que nós, então, chamamos ali de elemento divino, né? E além do próprio princípio espiritual, que também animam esses corpos, né? esses seres. Né? Então, organicamente, nós temos ali elementos formados a partir do barro, dos minerais do nosso planeta. Né? Então, é uma combinação de elementos que se juntam. Continuando aqui o que Kardec colocou. Então nós vimos aqui, né, outras obras sérias aparecerão ainda para acabar de esclarecer o pensamento humano sobre a nova doutrina, tanto na biologia, como na filosofia, como na ciência. Nós tivemos aqueles cientistas do passado que nós já estudamos, né? Gabriel Delany, William Crookes e tantos outros que nós vimos no começo do ano, né? Naquela nossa primeira semana nós estudamos biografias de várias personalidades que ajudaram na divulgação do Espiritismo e eram cientistas, filósofos, pessoas de renome e reconhecimento entre os seus grupos, seus pares, naquela época, que vieram exatamente fortalecer ainda mais aquilo que Kardec trouxe como uma filosofia. Aplaudo igualmente a publicação das cartas de Lavater. É uma coisa pequena destinada a produzir grandes efeitos. Em suma, o ano será fecundo para todos os amigos do progresso racional e liberal. Eu acabei não pesquisando quem era Lavater aqui, depois vocês façam uma pesquisa em casa, né, façam lição de casa, façam lição de casa para poder compreender quem ele é. Estou também inteiramente de acordo que publiques o resumo que te propões a fazer sob a forma de catecismo ou manual, mas acho também que deve examiná-lo com cuidado. Então Kardec já tinha ali a intenção de produzir uma doutrina espírita resumida, né, em formas de catecismo manual. Lá no começo ele publicou o que é o Espiritismo, que nada mais era do que uma análise do que vinha a ser a doutrina espírita. Ele fez um processo interessante no livro que é o Espiritismo, mais ou menos aquilo que Galileu Galilei fez na sua época, quando ele trazia debates sobre o geocentrismo, né, e o heliocentrismo, que é aquela coisa, né, que a Terra é o centro do universo, e Galileu disse que a Terra não era o centro, mas que era o Sol, e o Sol girava em volta disso tudo. E ele tinha que publicar esse material, ele tinha que divulgar isso tudo. Mas então, se ele colocasse um livro dizendo diretamente aquilo que ele pensava, isso poderia trazer para ele um prejuízo negativo, porque as pessoas diziam, ele está afirmando isso. Qual foi a estratégia que Galileu utilizou? Um livro onde tem personagens que debatem um assunto. Um fala uma coisa, o outro argumenta, e assim vai evoluindo. E Kardec fez a mesma coisa. Para não falar taxativamente, ele fez o quê? A gente imagina como ele estruturou isso tudo, né? Muitas pessoas faziam perguntas sobre o Espiritismo, naquela época primitiva ainda, onde ninguém ouvia falar do Espiritismo, não se conhecia Espiritismo. Então ele pegou essas perguntas que eram mais comuns e começou então a criar diálogos. Então ele tem 3 personagens, o religioso, o cético e o outro que eu não me recordo quem era, um filósofo eu acho. E aí então ele começou a colocar perguntas na boca de cada um, fazendo uma pergunta, o outro respondendo. Então primeiro eles perguntavam e aí Kardec respondia. O religioso perguntava, Kardec respondia. O cético perguntava, Kardec respondia. Então, na verdade, era um debate que ele havia proposto para poder fazer esse livro. Então, era um resumo daquele que seria o Espiritismo. Agora, esse resumo, esse catecismo ou manual que Kardec viria a lançar, infelizmente a gente acabou não conhecendo. Exatamente porque o tempo de Kardec aqui havia terminado. Né? Então, apoiava, né, estava de acordo com o resumo que ele se propunha a fazer. Quando estiveres pronto para publicá-lo, não te esqueça de consultar-me sobre o título. Terei talvez uma boa indicação para te dar. Então, em cujos termos dependerão os acontecimentos efetuados. Quando nós te aconselhamos ultimamente para não te apressares demais para te ocupares das modificações do livro A Gênese, dizíamos que terias que fazer acréscimos em diversos pontos, a fim de preencher algumas lacunas e condensar em outros pontos a matéria, a fim de não se tornar extenso o volume. Nossas observações não foram absolutamente perdidas,
e ficaremos felizes de colaborar nas modificações desta obra, como de ter contribuído para a sua execução. Recomendo-te hoje que revejas com cuidado, sobretudo os primeiros capítulos, cujas ideias são todas excelentes, que nada contém que não seja verdade, mas algumas de suas expressões poderiam se prestar a interpretações errôneas. Salvo estas retificações que aconselho-te a não desprezares, pois os antagonistas lançam-se contra as palavras, quando não podem atacar as ideias, nada mais tenho a te indicar sobre esse assunto. Aconselho, por exemplo, a não perder tempo. É melhor que os volumes esperem pelo público do que este por eles. Nada aprecia mais uma obra do que uma lacuna na sua venda. Ou seja, espera um pouquinho para dar aquela vontade, criar aquela expectativa nos leitores. Nada deprecia mais uma obra do que uma lacuna na sua venda. O editor impacientado pode não poder responder aos pedidos que lhe são feitos e que perde a oportunidade de vender, perde o interesse pelas suas obras de um autor imprevidente. O público se cansa de esperar, e a má impressão produzida custa a se apagar. Por outro lado, não é ruim que tenhas alguma liberdade de espírito para remediar nas eventualidades que possam surgir à sua volta, e para dispensares teus cuidados aos estudos particulares, que segundo os acontecimentos podem ser suscitados atualmente ou relegados para tempos mais propícios. Mantém-te, pois, pronto para tudo. Desembaraça-te de qualquer entrave, seja para te entregares a um trabalho especial, seja a tranquilidade geral, se a tranquilidade geral o permite, seja para estares preparado para qualquer acontecimento, se as complicações imprevistas vierem tornar necessária de tua parte uma determinação súbita. E isso poderia ter uma referência tanto com relação à saúde de Kardec, como para aquilo que viria a acontecer. O próximo ano começará em breve. É preciso, pois, no final deste, dar a última demão à primeira parte da obra espírita, a fim de teres o tempo livre para terminar a tarefa que concerne ao futuro, ou seja, tarefa de responsabilidade de todos nós. Um detalhe importante aqui que nós vemos, nós paramos aqui na página 494, Fora da Caridade não há salvação. A gente vai ler um pouquinho sobre isso no nosso próximo encontro na quinta-feira. Mas nessa parte aqui, a parte interessante, o detalhe interessante, é que quando nós falamos sobre a publicação de um livro, principalmente livros de cunho doutrinário, como foi os livros da codificação, daquilo que nós chamamos codificação, é importante lembrar que não são livros definitivos. Nós tivemos o Livro dos Espíritos, lançado em 57, e depois em 61 ou 62 nós lançamos a segunda edição, com o dobro de perguntas. O livro A Gênese foi publicado, e depois na sua quarta e quinta edições, nós tivemos ali novas informações acrescentadas e outras reanalisadas nas suas palavras, do seu conteúdo. Então nós vemos que quando você fala sobre um livro da codificação, você não fala como um livro fechado, sagrado, um livro dogmático que não pode ser mexido. Ele é um livro que traz ideias. E essas ideias, se elas tiverem oportunidade de evoluir, elas vão evoluir. Se elas forem definitivas, elas serão definitivas. Serão complementadas, serão reanalisadas e tudo mais. Então, tudo aquilo que nós estudamos na doutrina espírita, nós temos como ponto fundamental bases. Bases para nos desenvolvermos, base para onde nós vamos, então, lançar o nosso pensamento, as nossas ideias. Então, um livro como a Bíblia, ele foi escrito, por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito há 1200 anos antes de Cristo. Portanto, há 3200 anos, lá na época de Moisés. Quando nós temos um livro como aquele, ele não é mexido. Então as pessoas leem hoje, no século XXI, histórias contadas há 3 milênios, mais de 3 milênios, e elas não mexem, porque tem um livro que tem um cunho sagrado. Quando fala sobre o Novo Testamento, que foi escrito ali a partir da vinda de Cristo para cá, então ali no seu primeiro século, no seu segundo século esse livro foi lançado, e tivemos ali também os apócrifos, todas as mexidas, retraduções e tudo mais. Esse livro é considerado sagrado, ele não é mexido. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com os livros da codificação, e nós percebemos que Kardec fazia relançamentos
com atualizações. Atualizações de ideias, atualizações de informações, atualizações na sua linguagem. Então pensemos sempre nisso. Os livros da codificação não são livros dogmáticos fechados. Eles são livros que trazem ideias e as ideias evoluem. Não são determinações. Para a gente poder fechar aqui, Armando colocou na questão 44 do Livro dos Espíritos, de onde vieram os seres vivos para a Terra. A Terra continha os germes, que eram seres vivos, que tinham princípios vitais, que tinham princípios espirituais, que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se. Esses princípios orgânicos nós podemos lembrar como sendo proteínas, como sendo outros elementos que formariam o organismo, né? Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Então a gente viu que, como eu falei para vocês, tudo foi lançado do mundo espiritual para poder formar esses seres aqui no nosso mundo. Eu já falei para vocês certa vez daquela ideia, né, de que os cientistas querem criar células em laboratório. Não é reproduzir células, eles querem criar células em laboratório. E os espíritos dizem, né, que todos os seres vivos têm essa vitalidade exatamente por um princípio divino que foi lançado. Não é uma combinação, né? Cientistas tentaram criar, por exemplo, proteínas, criando condições semelhantes aos princípios do nosso planeta, com relação à temperatura, com relação aos elementos, com relação à eletricidade e tudo mais. E então essa mistura de elementos criaram a proteína. E eles queriam fazer a mesma coisa com a célula. Então a célula, sendo um elemento divino, ela vem exatamente, né, como uma fagulha do próprio Criador, como todos nós. Então, estando aqui no nosso mundo, encontrando uma estrutura positiva, uma estrutura orgânica favorável para o seu desenvolvimento, ela começou então a surgir a partir dali. E aí nós tivemos os primeiros seres unicelulares, começaram a se tornar os pluricelulares, seres mais complexos, e começaram então a se espalhar sobre os diversos reinos dos seres vivos, né, dos nossos elementos, né? A Fraterna colocou, né, e os capelinos não foram os que fizeram o início do ser humano na Terra? Não, na verdade, excluindo, Fraterna, a ideia da palavra capelino, que ela é sempre muito polêmica, né, porque você designa quem foi e onde estava, sendo que a gente não tem informação concreta para isso. Mas imaginando dos espíritos que imigraram para o nosso planeta, naquele período de expurgo do mundo onde viviam, como acontece hoje com a Terra, que vem sendo promovida. Então, assim como nós falamos hoje, utilizando essa expressão, que os capelinos vieram para cá, em algum mundo eles vão dizer, os terráqueos estão vindo para cá. Né? Então, quando a gente fala que esses espíritos vieram para cá, eles vieram evoluir, ajudar na evolução das sociedades que já tinham aqui, das civilizações que já se encontravam. Então eles estavam saindo daquele estágio primitivo para entrar no mundo de provas e expiações, e esses espíritos que foram exilados desse mundo onde eles viviam, chegaram aqui para poder ajudar no desenvolvimento. Né? Pois é, só Emmanuel falar dele, né, Leila? Por isso que eu não gosto de tomar isso como uma informação definitiva, porque é a única informação que a gente tem. E acaba sendo polêmica. Então, para evitar polêmica, a gente sabe que espíritos vieram de outros mundos mais evoluídos, embora muitos desses tivessem um caráter inferior, eles vieram para cá num mundo compatível com a natureza deles, mas eles trouxeram como elemento de contribuição exatamente o conhecimento que eles possuíam. Né? Então, por isso que a gente tem, quando eles vieram para cá, eles encontraram o mundo pronto já. Eram os egípcios, eram os chineses, eram os gregos, os indígenas. Esses espíritos vieram para poder fazer parte dessas sociedades formadas. Eles não vieram para cá para começar, para formar os seres humanos. Assim como nós, se nós pegarmos aqui hoje os espíritos que serão exilados do nosso mundo, que a gente já falou sobre isso aqui no próprio livro Obras Póstumas sobre a regeneração da humanidade, esses espíritos que vão sair daqui, eles vão viver entre outros espíritos de um mundo compatível com a natureza deles. Né? Então, por isso que a gente sempre tem que pensar nessa ideia de que eles foram para ajudar no desenvolvimento daquela sociedade e não para falar sobre o início da vida. Né? Até porque esses espíritos, com a estrutura que eles possuem, eles não podem viver num mundo primitivo como esse. Né?
A Amanda colocou, Kardec falou de espíritos exilados, mas não falou nada de Capelino, sem contar que a constelação de Capela, a planeta que possa sustentar vida como o nosso, né? Emmanuel afirma que é um planeta como o nosso, constelação de Capela a 9 sóis, né? Olha, Armando, também é aquela coisa polêmica, né? Certamente você tem astrônomos e tem astrônomos espíritas, né? O astrônomo espírita ele sempre vai dar a visão dele, um astrônomo que é o cientista, ele vai dizer que nem vida tem. Né? Então falar sobre Capela, então eu prefiro nem usar nome, se é capelino, se é italiano, se é japonês, para mim não faz diferença. O importante é a gente pensar sempre que houve essa migração, como vem acontecendo agora, e esse é o fato mais importante. De onde eles vêm, a gente vai saber isso devidamente se for relevante. Se não for através de Emmanuel, vai ser pessoalmente quando nós desencarnarmos, quando nós fizermos pesquisa, isso não faz diferença. Né? E engraçado também, a gente tem sempre esse detalhe, quando esses cientistas espíritas, né, ou esses homens de ciência, né, que se consideram espíritas, quando eles falam sobre planetas, eles pensam num planeta compatível com o nosso, né? Um planeta que tem uma atmosfera, que tem uma biologia, uma estrutura orgânica como o nosso, uma estrutura física também. Mas, como a gente sabe que o planeta Júpiter é habitado por indivíduos que estão encarnados lá numa condição diferente da nossa, então não adianta a gente querer procurar vida como o nosso planeta, que dificilmente a gente vai achar. São poucos os planetas que nós encontramos hoje. Né? Já encontraram um planeta que eles podem supor que pela distância, pelo seu tamanho e tal, seria possível, compatível com aquilo que nós temos hoje. Mas nós não temos ciência para fazer isso ainda. Né? Um cientista que fala sobre isso, certamente ele é um teórico. Ele não é aquele que fica explorando, especificando. Até porque também se ele passar a vida dele estudando um planeta, né, para poder justificar o espiritismo, ele está jogando a ciência dele fora e certamente será expulso da academia, porque tem muitas coisas mais importantes para poder explorar. Mas vamos lá, pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, nós vamos então concluir aqui. Cindizinho, quem vai fazer para nós o encerramento? Eu perdi aqui. Então, como vocês observam, se a gente ficar dando muita importância para coisa que não tem ainda definição, a gente sempre vai se desgastar com isso, porque tanto aquele que fala, como aquele que fala de uma coisa, como fala de outra, ninguém tem como comprovar nada. É tudo informação, é tudo uma questão de crença, uma questão de fé, não tem como. Né? Um cientista que olha num telescópio e viu aquele coisa, um monte de coisa lá, tem vários sóis, eu já vi que tem 3 sóis, e não 9 sóis. E aí, quem que é o dono da verdade? O que tem 3 sóis ou 9 sóis? E quem ouviu falar sobre isso também era astrônomo. E agora, como é que a gente faz? Então primeiro era um sol só, agora são 3, depois viraram 9. E a gente está debatendo isso daqui sem ninguém